Pensão alimentícia para filho. Muito bom dia a todos, meu nome é Luiz Fernando, sou professor de Direito. Assine o nosso canal, tá? Se inscreva, clique lá no sininho e assista nossos vídeos, tá bom? Bom, chegou até mim uma mensagem, né, de uma pessoa, não vou falar o nome, perguntando sobre pensão alimentícia para filho. O nosso canal, como tem o intuito de disseminar informação e prestação de serviço público, nós temos obrigação de falar sobre o assunto, discutir os principais elementos, sobre as principais características do assunto, né? No caso, a pensão alimentícia para filho ou para filha, né? De uma maneira geral. Bom, o que vem a... Já falei sobre a pensão alimentícia para pessoas pessoas que se separaram, que é possível a pensão alimentícia, pedir pensão alimentícia para o cônjuge ou para a cônjuge, tá? Para a ex-esposa ou para o ex-marido, tá bom? Agora nós vamos falar dos filhos, tudo bem? Um assunto muito importante, está muito presente na nossa sociedade. Aliás, fazendo um adendo aqui, vocês estão percebendo que o professor aqui está gripado, resfriado. Então eu vou tomando um cafezinho aqui para poder dar uma amenizada aqui no corpo, né? No sensação de mal-estar. Vamos lá. Primeiro, vamos ver o que é a pensão alimentícia. Apesar do nome alimentícia, é devida a pensão não só para a compra de alimentos, mas sim para prover, para poder sustentar o filho menor ou o filho maior de idade, né? Maior de 18 anos, que esteja cursando cursinho pré-vestibular, curso técnico, faculdade, até os 24 anos, tá bom? Então, apesar do nome pensão alimentícia, não é só alimentos, tá? Constitui uma gama de elementos que a pessoa tem que pagar para, no caso, se for menor de idade, para a mãe ou para o pai, pelo tutor, né, dessa criança, que vai suprir desde comida, vestuário, educação, enfim, de acordo com as condições econômicas do alimentante, tá bom? Bom, feita essa breve introdução, já falei aqui, mas vou repetir. Por incrível que pareça, a maioria imagina que a pensão alimentícia é devida para filhos menores de idade. Nananina não, tá? É também devida para filhos maiores de idade, desde que seja comprovada a inscrição desse filho num curso pré-vestibular, num curso técnico ou num curso superior, e que este filho maior de idade, né, não tenha condições de arcar com o seu próprio sustento, tá bom? Essa pensão vai até os 24 anos, tá bom? Já vi muito isso acontecer, o deferimento, só que a pessoa, o filho maior de idade, que vai pleitear a continuidade da pensão, né? Porque normalmente ele já vem recebendo quando é menor de idade, até os 17, quando completa 18, o filho vai lá, entra com pedido de manutenção da pensão alimentícia, ou até a revisão também, pedindo para aumentar. Nós vamos chegar lá sobre a questão do reajuste da pensão. Mas esse filho tem que comprovar por A mais B que está cursando o nível superior, não está trabalhando, não tem condições de prover o próprio sustento e por isso precisa ainda da ajuda do pai ou da mãe para pagar a pensão alimentícia. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Isso vai até os 24 anos porque presume-se que até lá já terminou a faculdade. Tá? Uma coisa, um alerta aos
aos viajantes de primeira viagem, aos filhos principalmente maiores de idade. Já vi isso acontecer, não é legal, ai ai ai, puxa a orelha, hein? O filho maior entra com pedido de manutenção da pensão alimentícia ou para pagamento da pensão alimentícia enquanto estiver cursando, e aí o filho peticiona lá, o advogado peticiona e coloca, e ai 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 o advogado, hein? Coloca lá a matrícula no ensino superior, às vezes no mesma época em que entrou com o pedido de pensão ou depois, tá? Isso daí é fraude, gente. Isso daí dá até litigância de má fé, por favor, tá? Eu peço aos advogados, né, que façam um filtro muito sério sobre isso, porque isso daí não pode acontecer, né? Tem que o filho, tanto é que nós pedimos durante o processo que o filho comprove não só a matrícula, mas a frequência nessa universidade e, se possível, até o boletim escolar com as notas, tá? Para ver se realmente está frequentando, porque muitos fazem só a matrícula, mais nada, só para falar assim, tá comprovado que o curso, o nível superior. Mas aí vai pedir a cópia da frequência, não existe frequência. E aí perdeu o Playboy e corre o risco de levar uma multa de litigância de má fé, tá? Bom, dito isso, onde está o fundamento legal para pagar essa pensão alimentícia, etc. Vamos lá, vamos na fonte, vamos beber da fonte, não é? Que é a Constituição Federal, o seu artigo 227 e seu artigo 229. Nós vamos ver algumas coisas curiosas e interessantes, né? Inclusive eu tive um caso na família e infelizmente, né, não foi possível, mas espero que todos tenham agora o conhecimento para poder fazer valer os seus direitos, tá? O artigo 227 ele é um pouco amplo, certo? Ele diz respeito mais à criança, ao adolescente e ao jovem, tá? E interessante, quando se é criança ou adolescente, para efeitos de pensão alimentícia, é presumida a necessidade dessa criança, presumida, ou seja, o juiz parte do pressuposto de que essa criança necessita de amparo para pensão, tá? Só que, como eu já disse lá na pensão para adultos, né, ex-marido, ex-mulher, o juiz vai analisar de novo aquele binômio necessidade da criança e a possibilidade de quem vai pagar a pensão, tá? É feito um balanço e, de acordo com o extrato bancário, o registro de quem vai prestar os alimentos, quem vai pagar, o juiz estabelece, ouvindo o Ministério Público, nesse caso agora, porque tem interesse de menor no meio, né? Tem interesse de criança. E aí é ouvido o Ministério Público, para que o Ministério Público faça um parecer, dizendo o que ele, de acordo com as provas do processo, o que ele entende, né? Se entende que deve pagar a pensão e qual seria o valor aproximado para pagar. Veja, falei valor aproximado porque nosso Código Civil, nossa Constituição, não estabelece um critério de valores, não tem tabelado o valor da pensão. Vai ser de acordo com a necessidade demonstrada nos autos. Por isso você que tem a guarda do filho, que pleiteia a pensão do filho menor, você tem que apresentar para o seu advogado o maior número possível de provas de que necessita da pensão, tá? Os gastos do núcleo familiar, tá? Os gastos que tem com a criança. Isso não é só falar, não, tem que colocar os documentos, tá? Às vezes a criança frequenta escola particular, tá?
frequenta médico, tem gasto com medicamento, não é medicamento do SUS, hein? Medicamento particular, consultas médicas, etc. Tudo isso vai servir de subsídio para o juiz e para o promotor estabelecerem um valor que seja justo, tá? Claro que se você não se contentar com o que o juiz arbitrar, você tem direito ao recurso, a recorrer lá em São Paulo para que se possa rever o valor e aí estabelecer um valor mais justo, tudo bem? Então vamos voltar à Constituição. A Constituição diz no artigo 227, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Veja que amplo que é esse artigo. Nada mais é, resumindo, é dever da família, da sociedade e do Estado colocar a salvo essa criança e garantir dignidade, né? O mínimo, saúde, a vida, saúde, alimentação, segurança, né? Profissionalização, educação, lazer, tá? Então tem que ser bem amplo mesmo, porque a criança, né, é um ser frágil, né? Ainda está sendo constituída sua personalidade, por isso ela precisa ter esse amparo do Estado. A Constituição fala isso. Cabe às leis infraconstitucionais, abaixo da Constituição, garantir isso. Qual é a lei infraconstitucional que garante isso? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Não vou falar do ECA agora, porque daria um curso de 6 meses, tá? Vamos para o artigo 229, pessoal, para vocês se inteirarem. Os pais têm o dever de assistir aqui no sentido de cuidar, tá? Criar e educar os filhos menores e os filhos maiores, veja, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Veja que é uma via de mão dupla agora, tá? Antigamente, muito antigamente, era só o pai e a mãe que tinham que arcar com a pensão com os filhos. Agora, meus queridos, saiba você, filho maior de idade, que tem condições e tem um pai que está precisando, está com necessidades, você tem obrigação de cuidar do seu pai ou da sua mãe, tá? Vou contar rapidamente um fato que aconteceu na minha família, sem detalhar muito, né? Porque é um âmbito íntimo, particular, né? Mas para que sirva de exemplo, tá? Eu tive um parente, né? Ele havia separado já da mulher e os filhos ficou com a mulher há muito tempo, né? Há mais de 30 anos. Os filhos foram criados pela mãe, tá? Tudo bem, até aí, legal. Esse parente, ele pagou pensão alimentícia certinho para os filhos até completarem 18 anos, tá? Ocorre que há alguns anos esse parente meu foi internado, teve um monte de complicações na saúde e precisava de um cuidador, porque os irmãos já eram de idade, minha mãe já tinha mais de 70 anos, minhas tias também, tal, não tinha condições de ficar ali todo o tempo. E quando esse parente meu teve que voltar para casa, o médico liberou e ele tinha que ficar no oxigênio, né, cerca de 16 horas por dia, porque ele estava com insuficiência respiratória. Bom, o que nós fizemos? Eu primeiro, né? Eu entrei em contato com um dos filhos, né, com a filha desse parente, e falei: olha, fulana,
precisamos da sua ajuda agora. Você e seu irmão precisam cuidar do seu pai. Citei até o artigo 229 da Constituição. Falei, olha, agora os filhos maiores têm dever de acudir os pais. E aí foi uma conversa desagradável, porque essa filha falou que não reconhece como pai, que não sei o que, tralalá, tralalá, tralalá. Foi super grossa comigo. O que eu fiz, né? Conversei com um amigo advogado e falei, olha, o amigo, né? Não vou citar o nome, aconteceu isso, e nós precisamos acionar os filhos, que os filhos estavam bem de vida, até razoavelmente, para que eles ajudassem, pelo menos com uma pessoa, um cuidador ali, para ministrar remédio, para monitorar a frequência cardíaca, para monitorar o oxigênio ali para ele, né? Limpar a casa, dar uma ajuda, né? Que não é muito barato, mas os dois filhos poderiam dividir o valor e pagar. E aí, esse amigo meu advogado estava com a papelada toda pronta, falou, ó, Fernando, fala pro teu parente assinar a procuração que a gente dá a entrada. Infelizmente não deu tempo. Esse parente meu, muito querido por mim, faleceu, né? Faleceu, infelizmente. Um pouco por negligência dos filhos, né? Não que os irmãos não tivessem cuidado, cuidaram muito bem. Minha mãe foi praticamente uma enfermeira durante anos ajudando ele, tá? Tirou ele do álcool, tudo quando ele era mais novo e tal. Enfim, só para mostrar para vocês que é sério isso, tá? Quando o pai ou a mãe tiver necessidade, o filho, se puder, tem que arcar, sob pena de os pais entrarem na justiça para que obrigue os filhos a cuidar, tá bom? Bom, feito esse esclarecimento que está na Constituição Federal, eu vou passar um pouquinho de teoria, tá, pessoal? Mas nada muito aprofundada, é só para vocês saberem onde está um fundamento legal. Está na Constituição e está no Código Civil, tá? No Código Civil, o artigo 1696 fala o seguinte: o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. Ou seja, aquilo que a Constituição acabou de falar. Tanto o pai ou a mãe tem o dever de pagar os alimentos para o filho que necessita, quanto o filho ou a filha tem a obrigação de pagar alimentos para o pai ou os pais que dele necessitam, tá? Que da pensão necessita. Tudo bem? E é extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. O que quer dizer isso? Basicamente é o seguinte: se faltar o pai ou a mãe para pagar a pensão para o filho ou para a filha, o mais próximo ascendente, o ascendente que está acima do pai, tem o dever de pagar. Muito comum são os alimentos avoenga, quer dizer, pagos pelos avós, tá? Veja, esse tipo de alimentos é subsidiário, tá? Primeiro cobra-se do pai e da mãe, percebendo que não há condições ou não encontrando os pais e a mãe, o pai e a mãe, cobra-se a pensão alimentícia dos avós, tá? Também já tive na família casos em que o avô teve de pagar pensão alimentícia para os netos, tá bom? Isso é comum, rotineiro no judiciário, tá? Bom, o artigo 1600, deixa eu só ver aqui rapidinho, 1695, são devidos alimentos quando quem os pretende não tem bem suficiente, nem pode prover pelo seu trabalho a própria a manutenção, né, da sua própria subsistência. E aquele de quem reclama pode fornecê-lo sem desfalque do seu sustento. É aquele binômio necessidade e possibilidade.
Então vai verificar aquele que precisa realmente e aquele que pode pagar os alimentos. Professor, é um salário mínimo, um terço ou um terço do que a pessoa recebe? Como que é isso, a fixação dos alimentos? Ora, não tem, como eu falei, não tem uma tabela. O juiz vai olhar e falar, peraí, o cara recebe tantos salários mínimos, 30%. Não, não é isso. Quando se entra com ação de alimentos para os filhos, o juiz vai intimar o pai ou a mãe para que apresente a sua renda. Se ele for registrado, o juiz pode fixar, dependendo da necessidade do filho, um terço, 30%, metade, 20%, 15%. Vai depender da condição, vai depender do salário. De repente, esse pai ou a mãe recebe, sei lá, 100 mil reais, certo? E o filho, né, quando separou o casal, eles tinham uma vida de classe média alta, razoável. O filho estuda em escola particular cara, tem plano de saúde, né, enfim, tem uma vida confortável. E aí o juiz, de acordo com a necessidade dessa criança, né, vai fixar o alimento aí, pode chegar a 3, 4 mil reais, tá? Professor, muito alto, não é injusto, porque vai estar sustentando a ex-mulher. Pera lá, calma aí. Acabamos de falar que vai ter que se analisar a necessidade e a capacidade do alimentante, de quem vai prestar alimentos. Se ele tem uma ótima capacidade para prestar alimentos, nada mais justo do que ele preste aí uns alimentos de 3, 4 mil reais, porque para manter pelo menos o padrão de vida, ou perto do padrão de vida que eles tinham quando o casal era, quando eram casados, né, os seus pais, tá bom? Agora, professor, e se o pai não tem emprego formal, não tem nada, e aí? E aí fica-se, normalmente, tá, é usual fixar 30% do salário mínimo, tá? 30% do salário mínimo. E o juiz já fixa na sentença o seguinte: em caso de emprego formal, com registro em carteira, fica já determinado que o valor da pensão será de 30% do salário registrado, ou 40% do salário registrado, ou 20%, tá? Então já deixa ali para efeitos futuros, para não ter que entrar com uma ação novamente de revisional de alimentos. Tudo bem? Feito isso, esclarecido? Bom, vimos então que tem fundamento na Constituição e no Código Civil. Os pais também têm direito de receber pensão quando necessitam. Então, se tiver mais de um filho, tal, o pai pode entrar com ação judicial pedindo pensão para os filhos. Tudo bem? Então, vamos desmistificar, tá? Pai e mãe, né? Vale aquele ditado: o pai e a mãe cuidam de 10 filhos, 10 filhos não cuidam do pai e da mãe? Ora, né? Então, para não deixá-los desamparados, os filhos também têm obrigação de ajudar quando os pais necessitam. Ok? Bom, falei sobre isso, falei sobre o que está no Código Civil, né, a fixação dos alimentos, o direito dos alimentos. Agora vamos para a parte interessante também, né? Os filhos maiores de idade. Os filhos maiores de idade. Como é que funciona esse negócio, professor? Os filhos maiores de idade poder ter direito à pensão alimentícia? Eu sempre achei que fosse menor. Não. Porque é o seguinte, muitas vezes o pai... vou pegar o exemplo do pai, que é o clássico, tá? O pai separa da mãe, o filho ainda é menor, fica sob a guarda da mãe, tá? Não vou falar sobre guarda, essas coisas agora, que não é o momento. Até o filho ficar maior de idade. O filho maior de idade resolve às vezes morar sozinho, ou a mãe
ganha um salário mínimo e não tem condições, e o filho entra para a faculdade, ele quer prestar vestibular, ele presta vestibular e passa numa faculdade. E a mensalidade da faculdade é R$ 800. O filho, o que ele faz, hein? Primeiro ele vai num advogado. E o advogado fala, não, você tem direito sim a pedir uma pensão. Se vai ganhar, não sei, mas tem direito. Então, o advogado pede a documentação, fala, ó, me dá a documentação da tua matrícula, da tua frequência, né, na faculdade, nós vamos pedir a pensão alimentícia. Tá? E aí o advogado entra com o processo pedindo alimentos para o filho maior, certo? E aí, qual é o argumento do pai, né, que vai pagar? Olha, não posso pagar porque não tenho trabalho fixo, né, sou autônomo, além do que tenho família já, tenho 3, 4 filhos. Olha, o fato de o pai já ter constituído outra família e ter outros filhos não o exonera de pagar alimentos para o filho primevo, que a gente fala, o primeiro filho que ele teve com a ex-mulher, tá? Então, esse é um argumento furado que, se os advogados forem espertos, né, que forem defender esse cliente, nem vão colocar isso como argumento para poder exonerar de alimentos, que isso daí não cola, isso daí não elimina a obrigação do pai de pagar alimento. O que vai talvez minimizar os alimentos é a questão da prova da possibilidade de pagar. E aí o juiz pode fixar 30% do salário mínimo. Ponto. Tá bom? Então eu quis pontuar isso porque é muito comum colocarem esse argumento. Olha, constituir família, o pai que já tem 3 filhos, já tem um encargo muito grande. Ué, planejar-se antes, né, para fazer filho, não é verdade? Não é sair igual coelho aí, né, fazendo filho para tudo quanto é lado, né? Então tem que fazer um planejamento familiar, que aliás está na Constituição, né? Direito, é dever fazer um planejamento familiar, senão, né, vai ficar sempre nas costas do Estado para ter que manter essas pessoas. E o Estado também tem um limite, né? Bom, feitas essas ponderações, eu acho que não ficou nada para trás, né, para explicar para vocês. Falei do fundamento constitucional, onde está prevista o pagamento de pensão. Falei do Código Civil, também onde está previsto o pagamento de pensão, tanto do pai ou a mãe para o filho, quanto dos filhos para o pai ou para a mãe, tá bom? Falei sobre pensão alimentícia para maiores de idade. Cuidado, tem que ter prova da necessidade, prova de que está frequentando ensino superior, ensino técnico, curso pré-vestibular, e vai até os 24 anos, tá bom? Existe também um outro detalhe que eu esqueci de falar. Sempre é possível, né, o filho entrar com pedido de revisão, revisional de alimentos, que a gente fala. Revisar o valor dos alimentos. Por quê? Vamos supor que lá em 2010 fixou-se a pensão em 30% sobre a renda do pai que é autônomo. Passou um ano, passou 2, passou 3, passaram 4, passaram 5 anos, passaram 10, 15 anos e o valor é o mesmo praticamente. Ora, você verificou que seu pai conseguiu ganhar mais, ou ter carteira assinada, ganhar 3, 4, 5 mil reais, você entra com pedido de novo, revisando essa pensão alimentícia para que ela suba, tá? Só que o inverso também é verdadeiro. O pai, quando perceber que o filho está trabalhando, tem condições financeiras de sustentar, o pai também pode entrar com pedido de exoneração de alimentos, ou seja, para ele não mais pagar alimentos. E aí ele tem que provar, é o ônus da prova, né? Ele provar que o filho já tem
condições de prover o próprio sustento, tá bom? Fica aí meu muito obrigado. Não se esqueçam de clicar no sininho, se inscreva lá para você receber notificações. É um conteúdo gratuito, para que vocês tenham informação de função, né, de finalidade social, né? E aí você clica no sininho e clica no joinha se você gostou do vídeo, tá bom? Muito obrigado, tenha um ótimo final de semana.